Oi pessoal, tudo bem? Aqui nós estamos de volta para bater mais um papo com vocês. Hoje nós vamos falar sobre dor no quadril, dor na região entre a cabeça do fêmur e a bacia. Em primeiro lugar, eu quero agradecer a vocês, quem está acompanhando. É um prazer que ter você com a gente. E, de novo, vamos lembrar que nós estamos fazendo um bate-papo, nós estamos batendo papo a respeito de problemas ortopédicos que possam ajudar a quem tenha essas dores em casa, um leigo, uma pessoa que não seja ortopedista, ou, de novo, algum colega que não seja ortopedista aí está no pronto-socorro e talvez tenha alguma dificuldade, e algumas dessas dicas podem ajudá-lo, tá certo? Nós vamos seguir o mesmo roteiro do ombro, porque o quadril também é uma articulação e ela vai se comportar em determinada maneira. O esboço geral vai ser parecido com o do ombro, lógico, com diferenças que nós vamos dissecar aqui. Então eu dividi de novo aqui, dor no quadril. Nós vamos começar com um pouquinho só de anatomia para a gente entender o que está acontecendo. Nós vamos voltar a falar sobre traumas. Nós vamos falar sobre os problemas intra-articulares, os problemas extra-articulares e, finalmente, as outras causas que a gente tem que ficar esperto para quando acontece que não sejam as causas mais comuns que nós vamos falar. Então, essas outras são sempre aqueles problemas diferentes. Muito bem. Então nós vamos começar. Dor no quadril, o paciente chega, normalmente ele já está referindo que a dor é no quadril. O quadril é essa articulação aqui. Vamos lembrar, vamos começar com a história da anatomia. O quadril é uma articulação muito parecida com o ombro. Ele também é uma articulação bola-soquete. Só que a diferença, nós já até tínhamos comentado no ombro. O ombro é uma articulação que o soquete é muito amplo, ele é muito raso. Então, por isso que o ombro movimenta muito. O quadril já não é bem assim. O quadril é uma articulação que a bola do fêmur se encaixa mais perfeitamente no acetábulo. Temos aqui o Godofredo de novo. O acetábulo, nós vamos mostrar uma imagem para vocês do acetábulo sendo um pouco mais raso. Então, mais fundo, perdão, ele contém melhor a cabeça do fêmur, então você tem menos movimento acontecendo ali. Eu vou mostrar então para vocês uma imagem para ficar mais claro para a gente ver. Então, depois que a gente viu isso, nós vamos falar da bola soquete, e aí a outra parte importante do quadril é essa parte do fêmur aqui. A gente chama essa parte de trocânter. Por que ela é importante? Porque ela é uma das causas de dor no quadril. Não o osso, mas as estruturas que se inserem aí, que é o tendão dos glúteos. Eles se inserem aqui e sai daqui uma fáscia chamada fáscia lata, que é a maior fáscia do corpo. Então, tanto o tendão do glúteo quanto o fáscia lata, eles se inserem no trocânter maior, que é essa área extrusa, que ela fica saltada. Se você passar a mão no seu quadril, você vai poder palpar o trocânter maior aqui, tá? Então eu já falei aqui da fáscia lata. Nós vamos mostrar uma imagem para vocês também, que é uma faixa de tecido conjuntivo, forte, bem denso, que vem até a lateral do joelho. Então, muito comum a pessoa falar assim, eu tenho dor nessa lateral aqui, isso significa provavelmente uma tendinite de fáscia lata. E por último, a gente tem que falar que no quadril estão passando as musculaturas mais potentes do corpo, em termos de fazer movimento, né? Os músculos do quadril são muito fortes, muito potentes, né? Então, quando você tem, por exemplo, uma dor, é normal que você tenha uma dor até mais acentuada, não é aquele dorzinho, é uma dor mais forte, porque o músculo é muito maior. Então, uma inflamação dessa musculatura do quadril pode gerar dor que vai fazer você mancar ou talvez até não andar, e sendo só uma inflamação. Tá certo? Então, grosseiramente a anatomia é essa, nós vamos falar mais um pouco à medida que nós vamos falando dos problemas. Vamos começar então a falar dos traumas.
O trauma, obviamente, é aquela história. A primeira coisa que você vai fazer é perguntar, mas você está com dor no quadril, teve algum trauma? Como era a história do ombro? Se houve um trauma, de novo o raciocínio do ombro é raio-x. Nós precisamos fazer um raio-x. Muito embora, os traumas de quadril, pelo tamanho dos ossos, seja muito mais difícil de você ter uma fratura e a pessoa vir andando. Normalmente, principalmente se a fratura for de fêmur, ela não vai vir andando. Existe, inclusive, nós vamos falar agora, uma posição específica que o paciente vem deitado quando você tem uma fratura de fêmur. Então, trauma de quadril, normalmente a pessoa está na maca. Se a pessoa vem andando e fala, olha, eu bati o quadril, já olha de uma maneira que assim, provavelmente não quebrou. Com uma exceção, essa fratura aqui. Se você olhar a bacia, você vai ver que existem dois ramos. Isso aqui é o ilho, isso aqui é o pubis, e isso aqui atrás, onde você pega aqui atrás, é o isquio. Cada lado da bacia tem esses três ossos. Esse ramo púbio-ilho e púbio-isquio, que são essas duas estruturas aqui, elas podem quebrar num trauma, você cair. Geralmente o paciente de idade tem um pouco mais de osteoporose, e ainda assim ele pode estar andando. Então, por isso que você sempre faça um raio-x, mesmo sabendo que na maior parte das vezes, se o paciente vem andando, ele não vai ter fratura. Pelo menos não fratura importante. Então, as fraturas, quais as mais comuns? Então, vamos de novo relembrar. O paciente na maca, acidente de carro, um senhorzinho de 60, 70... 60 não, senhorzinho... um senhorzinho de 80, 90 anos que caiu no banheiro. Essa fratura do quadril é aquela célebre fratura, minha avó caiu no banheiro e teve que ser levada e vai ser operada. Isso é muito comum na ortopedia, mas de novo, o paciente vai chegar deitado numa maca e por razões anatômicas, quando você quebra essa região do fêmur aqui, quando você deita na maca, o seu pé vai ficar virado para fora. Então você vê, nós vamos mostrar uma imagem também para vocês aí, para vocês verem. O paciente deitado, uma perna boa, que não bateu, o pé está olhando para cima e a outra o pé está rodado para fora. Essa cena é muito típica, pode fazer uma radiografia da bacia, porque é alta chance dele ter quebrado o colo do fêmur. Tá? Então a fratura mais comum que você vai ver no quadril é a fratura que a gente chama de colo de fêmur, mas o colo do fêmur é o trecho entre a cabeça e o trocânter, esse istmo que fica aqui. Aqui tem um trocânter chamado trocânter menor. Quando a fratura é mais baixa entre os trocânteres, a gente costuma chamar de fratura transtrocânteriana. Do ponto de vista de leigo, de quem não é ortopedista, não tem tanta importância, porque as duas normalmente são cirúrgicas. A diferença está em que tipo de cirurgia que a gente vai fazer. Quando a fratura é mais baixa, eu consigo tentar, pelo menos, fazer essa fratura só consolidar. Então eu vou botar ou uma placa ou um pino, que nós vamos mostrar a imagem também para vocês, e tentar manter o quadril, a cabeça do fêmur, para se consolidar. Quando a fratura é muito aqui no colo, mais para cima, quer dizer, perto da cabeça, essa cabeça tem uma chance muito grande de necrosar. Os vasos que irrigam a cabeça, que nutrem a cabeça femoral, eles provavelmente vão ser muito lesados. Então, é quase que uma cirurgia. Se você quiser tentar botar um parafuso segurando essa cabeça, mais de 90% de chance da cabeça necrosar. Então, a gente já não vai indicar uma síntese, que a gente chama. A gente chama de síntese quando nós vamos botar os dois fragmentos juntos e fixar. A gente vai indicar uma prótese. Nós vamos mostrar uma imagem para vocês também do que é uma prótese de fêmur. Que nós vamos falar, inclusive, quando a gente for falar de artrose. Então, moral da história, trauma de quadril.
em adulto. Você vai encontrar a maioria no pronto-socorro com fratura, as pessoas de mais idade, acima de 60, 70, 80 anos, deitadas numa maca com a perna girada para fora, tá certo? Fratura. Ou um trauma um pouco mais leve, ela até consegue mexer. Outra coisa, você vai pegar essa perna e vai tentar girar, ela não vai deixar. A dor é muito grande porque está girando exatamente o foco de fratura. Ou, não, está até mexendo, você consegue, aí você faz a radiografia e você vai ver que os ramos isquio ou ilho púbicos é que quebraram. Essa é uma fratura de tratamento conservador. Você não tem indicação cirúrgica. Então, é importante o raio-x, é importante o diagnóstico, inclusive para você definir o que aquele paciente, ali naquele momento do pronto-socorro, o que vai acontecer com ele, tá certo? Então, assim, fratura, basicamente, são essas duas coisas, as duas mais comuns. Nós vamos falar depois de criança, mas criança, já que nós... É muito difícil você ter um trauma de quadril de criança, a não ser que seja um acidente de carro, mas criança que cai, ela não quebra o quadril, é difícil. O osso da criança é muito mais resistente a esse osso, né, o quadril, a pequenos traumas, muito difícil, tem muito músculo envolvido protegendo e o osso é muito mais maleável, então ele não quebra fácil. Difícil, existe, lógico, mas são traumas maiores, ela precisa ter caído com um trauma um pouco mais violento, tá? Então, fraturas de quadril, a princípio, são de adultos, de mais idade, e vão vir numa maca. Qual o segundo trauma que você pode acontecer, que a gente vai lembrar do ombro também? Lembra que a gente falou muito de luxação, e a gente falou, o que a gente falou, que eu reforcei bastante naquela vez? Luxação é uma urgência. Luxação é quando a cabeça ou a articulação perde a congruência. No caso do quadril, a cabeça do fêmur sai do acetábulo, do soquete. Isso também precisa de um trauma muito grande. Isso não acontece se você estiver normalmente só andando. É muito mais comum num acidente onde a pessoa está no banco da frente e o joelho vai direto no painel. Então você tem um trauma frontal. Nós vamos mostrar uma imagem para vocês também. Você tem um trauma frontal e o joelho bate no painel e a energia do trauma acaba se prolongando aqui para o quadril e a cabeça do fêmur vem para... É uma luxação que a gente chama de luxação posterior. O paciente chega no pronto-socorro, obviamente também na maca, e a posição dele é típica. E aí nós estamos falando agora de jovem também, porque o acidente de trânsito é acidente de trânsito. Pode ser qualquer pessoa que estiver naquele banco. Ele vai chegar com a perna, um joelho quase em cima do outro, e a perna mais encurtada, porque a cabeça do fêmur subiu para trás do quadril. Então, se você encontrar um acidente de trânsito, alguém na maca nessa posição com muita dor no quadril, é óbvio que você vai fazer a radiografia, e se tiver luxado, é urgência. Você vai fazer um benefício muito grande para o paciente se você conseguir colocar essa cabeça do fêmur no lugar. Vamos supor que você está num pronto-socorro onde não tem ortopedista, o ortopedista vai demorar para aparecer. A minha dica é a seguinte, que eu acho o jeito mais fácil de você... Não é difícil de você reduzir. Mas, de novo, lembra do ombro que quem reduz é o paciente, a hora que ele relaxa. O quadril é mais complicado, porque ele tem mais dificuldade de relaxar o ombro. Na cabeça você consegue fazer o paciente soltar, mas o quadril é mais complicado. Então, a dica é a seguinte, você vai colocar ele deitado no chão e você vai dobrar a perna dele em 90 graus. Assim. Então ele está deitado e você faz isso aqui com a perna dele. Aí alguém vai segurar o tronco e o abdômen dele para ele não vir junto. E você, eu vou fazer desse lado, você vai colocar seu braço aqui e numa manobra relativamente ríspida, brusca, você vai puxar isso para frente. Então você pega, o cara está deitado no chão, você põe o braço e faz para cima. Você está trazendo o fêmur para frente. Normalmente você consegue reduzir. É lógico, pede para o paciente relaxar, mas aí você pega ele meio de surpresa. Tá? Segura, você traciona um pouquinho. Às vezes só na tração ele já vem.
Mas se ele não estiver vindo na tração, uma dica seria essa: você dá um pequeno impulso, uma puxada para cima, e normalmente você reduz e você está prestando um grande favor para ele. A cabeça do fêmur é muito... Lembra que eu falei para vocês que quando quebra essa região aqui, a cabeça é muito sensível à necrose? Uma das principais complicações de uma luxação de quadril é a necrose da cabeça. Então, se você deixa 1 hora, 2 horas, 3 horas a cabeça do fêmur fora do acetábulo, a chance de necrosar vai aumentando cada vez mais. E necrose da cabeça do fêmur, nós vamos ver lá na frente, significa normalmente prótese. Tá? Muito bem. Então, luxação, urgência, tenta reduzir na hora. Se tiver um ortopedista, melhor ainda, porque ele vai tomar conta e vai conseguir fazer. Mas precisa ser diagnosticado e precisa ser tratado como urgência. Muito bem. O cara chegou, teve um trauma, está andando, você não está na maca, não está com a perna para fora, não tem história de luxação, de acidente de carro, um trauma no painel. Estou com dor aqui, eu caí, bati desse lado. Nós estamos falando de contusões. Você vai fazer a radiografia, vai ver que não tem nenhuma dor, nenhuma fratura e nenhuma luxação. Nós estamos falando de uma contusão de quadril. Contusão, ou às vezes acontece de você pegar um cara que estava jogando bola e sofreu um trauma na bola e pode ter uma distensão. Como eu falei, são músculos muito fortes. E eles podem distender, principalmente o anterior da coxa, que chama reto femoral. Ele pode distender, estirar. Nós vamos falar numa outra ocasião das diferenças entre estiramento, distensão, contratura. Mas pode ser isso também. E isso é tratamento conservador, você vai medicar, vai fazer calor, e isso com grande chance de, com o tempo, e em alguns dias, isso melhorar. Uma coisa muito comum em contusão de quadril, que o paciente acaba voltando, é que quando você tem um trauma muscular, como os músculos são muito grandes, é comum esses músculos sangrarem. Então, 2 ou 3 dias depois, eu falo, doutor, não estou sentindo tanta dor, mas isso aqui, a perna fica muito feia, ela fica roxa, isso desce para a coxa, vai até o joelho e depois vai descer, normalmente vai até o pé. Isso é normal porque romperam vasos que não são vasinhos pequenininhos, esse músculo tem vasos grandes. Então, mas não precisa ficar preocupado, ele não vai ficar anêmico, a quantidade não chega a ser suficiente para você ocasionar um desequilíbrio eletrolítico, hidroeletrolítico no paciente, nem hemodinâmico. Então, é só para você não assustar que é comum a perna ficar muito roxa depois de um trauma de quadril, tendo ou não tendo fratura. Na fratura também vai aparecer. Muito bem, isso aqui foi trauma, deu para dar uma guaribada para vocês terem uma noção. Vamos voltar no paciente que chega e não teve trauma. Ele chega para você com dor no quadril, ou você está com uma dor no quadril incômoda. Muito bem. Que é, na verdade, a maioria de quem não está no pronto-socorro. Vamos conversar do que a mesma coisa que a gente fez no ombro. O que a gente faz? É uma articulação. A primeira coisa que você vai fazer, teve trauma, não teve trauma, você vai examinar o paciente. E aí, lembra do ombro? Vamos mexer para ver se ele tem alguma restrição na amplitude de movimentos? Mesma coisa no quadril. Qual o movimento básico para você analisar o quadril? Do mesmo jeito que no ombro, esse movimento flexo-extensão, geralmente ele está preservado. Mas as rotações é que ficam complicadas. Lembra que no ombro eram as rotações que complicavam? No quadril é a mesma coisa. Então, primeira coisa, o cara está com dor. Eu vou dar uma dica legal para vocês. O paciente chega para vocês, que é muito mais comum. Fala, doutor, eu tenho uma dor no joelho, mas faz, 6 meses, e meu joelho dói, eu não tenho, já fui em tudo quanto é lugar, já fizeram raio-x, já me deram o remédio, melhora um pouquinho, e reclama de dor no joelho. Dica legal. Deita esse paciente numa maca e esquece o joelho dele, faz rotação do quadril. Isso é uma coisa que é muito comum. Tem muita gente que tem artrose, desgaste, capsulite, tem um monte de coisa no quadril, mas fala que dói o joelho. Não, aqui não dói nada, dói mesmo aqui, ó, aqui na frente do joelho, do lado. Então essa é uma dica legal. Como é que você examina o quadril? É isso que eu acabei de falar. Você deita o cara na maca, e aí você dobra a 90 graus,
Faz aquela posição de reduzir a luxação. Deixa a perna, o joelho a 90 graus e o quadril a 90 graus. E aí você vai rodar. Você vai fazer assim e assim. Assim, ó. Você vai rodar para dentro, que é a rotação externa. Na verdade, o pé vai para dentro, mas a rotação da cabeça é externa. E você vai fazer ao contrário, que esse aqui não está fazendo porque tem um parafuso aqui, mas você faz a rotação, você joga o pé para fora e faz a rotação interna. Essas duas rotações, às vezes tem pacientes que são muito encurtados, o importante é você ver a simetria. Você está achando que a rotação interna dele está ruim, vai para o outro lado. Também está ruim, é porque provavelmente ele tem uma contratura mesmo da cápsula ou da musculatura do quadril. De novo, precisa de uma certa mão, mas é muito comum, é muito típico você mexer nesse quadril e o cara urrar de dor. Não, mas pelo amor de Deus, doeu muito aí. Outra dica, o paciente vai chegar com dor no quadril, quando é dentro do quadril, ele faz assim, ó. Minha dor é assim, ó. Aqui, ó. Ele faz esse movimento com a mão e pega exatamente aqui em cima do trocânter e faz assim, ó. Parece que ele quer pegar lá dentro do quadril. O cara que faz isso na sua frente, ó, tem uma dor aqui assim, deita e faz as rotações. Tá certo? Teve alteração de rotação? Vamos de novo lembrar do ombro. Primeira coisa que a gente faz, raio-x. Por quê? Porque nós temos que saber se essa alteração é óssea ou se ela não é óssea. Fez o raio-x, quais as possibilidades que você vai ter? Primeiro, tem alteração. Duas alterações, que na verdade são parecidas, mas eu vou falar porque é interessante saber. É a artrose, que era a mesma coisa do ombro, e nesse caso aqui é muito comum você ter a necrose só da cabeça. O acetábulo está normal, mas a cabeça necrosou. Várias razões, tem gente que toma corticoide, tem gente que... Mas na verdade, assim, a minha experiência é que eu nunca consegui, tipo, olha, você vai ter, você não vai ter. É muito comum em gente que jogou muita bola na vida, gente que fez muito esporte, muita atividade, mas tem um monte de gente que fez um monte de atividade e não tem. Então, eu não vou nem te dizer qual é a dica de quem vai ter e quem não vai ter, porque eu também não sei. O importante é que você detectou uma alteração, ou uma suspeita de que aquele quadril não está movimentando direito, você faz o raio-x. Faz o raio-x, veio ou uma necrose ou uma artrose, você já matou o diagnóstico. Nós estamos nessa primeira aqui, ó. Intraarticulares, quer dizer, o movimento no seu exame físico está alterado, artrose ou necrose. A artrose ou a necrose são alterações do mesmo jeito que no ombro, é como se fosse aquela gaveta empenada. O movimento não sai mais. Até hoje, minha experiência é de que não existe, toma colágeno, a mesma história do ombro, então toma colágeno, a artrose do quadril é uma das mais comuns. A do quadril e a do joelho são as duas mais comuns na minha. O ombro fica em terceiro. O que você faz com o paciente que está com uma necrose ou uma artrose? Se você quiser resolver o problema, você vai passar isso para ele. Para resolver o seu problema, isso é prótese. A gente tem que trocar a sua articulação. Nós temos que tirar a cabeça do fêmur, tirar o acetábulo, ou descascar o acetábulo e colocar uma prótese. Eu vou colocar uma imagem para vocês entenderem o que é uma prótese, para ficar mais claro. Então, artrose e necrose, o tratamento definitivo, aquela coisa que vai resolver o problema, é prótese. A gente tenta manter o paciente, às vezes, com medicação, por um tempo até ele criar, psicologicamente se preparar para essa cirurgia. Porque é uma cirurgia, não é uma cirurgia pequena, é uma cirurgia grande. Hoje está muito mais tranquilo, as pessoas têm muito mais domínio das técnicas, muito menos complicações, mas ainda assim é uma cirurgia que precisa ser feita com alguém que está fazendo bastante, que tem experiência. E é uma cirurgia que resolve, a dor melhora muito. Você troca a articulação, a dor acaba. Como eu não faço mais esse tipo de cirurgia, eu trato só conservadoramente até o ponto que eu conseguir. Se por um acaso
ele não tiver mais nenhuma melhora ou não está sendo suficiente, eu encaminho para a cirurgia. O que eu fazia, de novo, a mesma história do ombro, que funcionava até de uma maneira muito interessante. Ozônio. Ozônio é a única coisa que a gente joga lá dentro. Não, você pode fazer o ácido hialurônico, infiltração, você pode fazer infiltração de corticoide, você pode fazer tomar colágeno num grau de necrose e artrose estabelecido. Minha experiência é muito pobre em termos de melhora. Eu acho que o colágeno é muito interessante para quem está no começo de um processo de desgaste, de artrose, de condropatia, mais do que quando o processo já está totalmente estabelecido. Então, o que eu faço quando o paciente chega para mim? Eu detecto, eu diagnostico nele uma necrose ou uma artrose. Eu proponho que ele tome medicação ou que ele faça algum tipo de infiltração no lugar para ver qual vai ser a resposta dele. A gente, às vezes, tem respostas muito interessantes. O paciente fica... Porque, veja, esse paciente chegou para mim e já está com dor já faz um tempo. Ele já está, às vezes, na maior parte das vezes, muito desesperado, porque o remédio não está funcionando, em geral ele está tomando só anti-inflamatório ou só analgésico. Artrose, necrose, problemas intraarticulares, se você não colocar um pouquinho de corticoide, a resposta não é boa. Se você põe um pouquinho de corticoide, a minha resposta é muito melhor. Eu estou dizendo isso porque é a minha, de novo, é a minha experiência. Eu não estou falando para dar corticoide o resto da vida, porque a gente, como ortopedista, nem tem muito preparo para isso. O reumatologista já fez muito isso, mas o ortopedista não. Então, eu dou por um tempo, até ou ele se preparar para a cirurgia, ou se ele tem uma resposta boa e fica um tempo sem o remédio, ele consegue se manter sem muita dor. É muito variado, eu sempre gosto de começar e dar essa chance para o paciente. Não melhorou? Aí eu vou falar o que todos os outros ortopedistas falaram. Você tem que fazer uma prótese no quadril, tá certo? Mas eu tinha muita resposta boa com o ozônio. O ozônio é uma coisa que, nesse caso, é muito interessante. Se Deus quiser, vai poder ser feito em breve. Muito bem. Você tirou a radiografia e não apareceu nada. O cara está com dor, tem aquela mão, você roda, dói, você roda para o outro lado, dói, e ele não tem absolutamente nada no raio-x. Mesma coisa do ombro. Qual é a possibilidade? Capsulite adesiva. Se vocês lembram, ou se vocês quiserem olhar, a gente conversou sobre capsulite adesiva no ombro, que é mais comum até do que no quadril, mas a capsulite é a cápsula que envolve a cabeça do fêmur, fica presa aqui porque existe uma cápsula segurando. E essa cápsula, por razões, na maior parte das vezes, não detectadas, ela começa a sofrer uma espécie de enrugamento. Ela vai ficando como uma uva passa, ela vai apertando e não deixa mais o quadril se mexer. Não é uma artrose, não é uma necrose, não estamos falando de prótese mais aqui, mas nós estamos falando de que essa cápsula precisa, nós precisamos reverter esse processo. E nesse caso especificamente, além, de novo, nós estamos trabalhando com uma possibilidade grande da ozonioterapia aqui, funciona muito bem para diminuir para alimentar essa cápsula para ela conseguir cicatrizar, mas basicamente nós estamos entregando esse paciente na mão do fisioterapeuta. É ele que vai tirar, é um processo longo, é um processo dolorido às vezes, porque você tem que ficar força, aquela história que eu falei, nós vamos lacear um sapato molhado, então você tem que todo dia, ou pelo menos, mas com uma certa frequência, forçar aquela cápsula, forçar, se faz o alongamento para cá, o alongamento para lá. Então a capsulite adesiva, o tratamento definitivo é fisioterapia, é ela, o fisioterapeuta que vai reverter esse problema, e reverte, na maior parte das vezes reverte, mas precisa fazer, não pode simplesmente falar assim, deixa quietinho que vai melhorar. Não vai acontecer isso. Quadril que não mexe, você tem que descobrir por que ele não está mexendo, tá? Muito bem, mas você pode também ter uma dor dentro do quadril. O cara vem lá com dor no quadril e tal, você vai mexer, ele tem um movimento livre. Você consegue um movimento livre para ele.
Mas a história típica dele é que ele, em alguns movimentos que você faz, ele reclama. E você, normalmente, eu estou falando isso porque nós temos uma terceira possibilidade. Essa terceira possibilidade até existia no ombro. Mas no ombro era uma coisa muito específica. Do que nós estamos falando? Uma coisa chamada síndrome do impacto fêmuro-acetabular. Vocês lembram que existia a síndrome do impacto do ombro, que gerava tendinite do manguito e tal. Não é a mesma coisa aqui, mas o impacto fêmuro-acetabular, ele vai machucar uma estrutura, estou botando aqui, ó, com ou sem lesão do labro. Aqui nós temos que falar do labrum acetabular. Existe o labrum no ombro? Existe. O que é o labrum? Você tem o soquete. Eu vou mostrar imagem para vocês também. Dentro desse soquete, a hora que a cabeça está colocada lá dentro, existe uma espécie de uma fibrocartilagem. Lembra que a gente falou de cartilagem, fibrocartilagem, e eu dei exemplo de fibrocartilagem é o menisco do joelho e o disco da coluna? Pois bem, os dois lábrums também são fibrocartilagens. São borrachas, são borrachinhas que vedam a cabeça, o soquete fica melhor preso na cabeça do fêmur ou do húmero através desse lábrum. É uma borracha como se fosse uma borracha de contenção, tá certo? E como borracha, ela pode rasgar. Por que eu não falei do ombro? Porque no ombro é muito específico. A lesão do labrum no ombro, ela é bem específica de um tipo de atletas, porque lembra que eu falei que como o ombro é mais solto, você precisa machucar muito, bater muito para lesar esse labrum. Então precisam ser movimentos repetitivos e principalmente um movimento de arremesso. Então no ombro, a lesão do labrum é típica de jogador de beisebol, o arremessador do beisebol, o arremessador do futebol americano, o tenista que faz esse movimento e o voleibolista que faz o movimento de bater na bola quando ele é cortador, né? Então, como era uma coisa muito específica, a gente acabou não abordando porque você tem que ser um médico esportivo e vai trabalhar especificamente com isso. No quadril é diferente. O quadril, existe o labrum e ele também é facilmente... Só que o quadril você põe em peso. Então, constantemente, essa cabeça está rodando nessa borrachinha. Tá certo? E essa história do impacto fêmuro-acetabular é o começo de uma possível lesão de labrum. Como é que acontece isso? Nesse movimento. Em você abrir a perna ou em rodar e abrir. Tá certo? Esse movimento é um movimento que judia do labrum na região onde se forma o impacto. Mais ou menos a história do ombro, né? Que você abre o braço e você tem o impacto do manguito no acrômio. Então, no quadril, o que é comum? Corredor. O cara corre muito, ele corre 10 km, 20 km, 15 km. E se ele tiver uma predisposição desse labrum para machucar, ele pode rasgar esse labrum. Eu vou mostrar uma imagem do labrum para vocês, de um labrum com um rasguinho para vocês entenderem do que nós estamos falando. Mas basicamente é o cara que chega, fala, eu tenho uma dor no quadril, você examina, ele consegue até rodar, mas ele sente dor para rodar, e principalmente se ele tiver uma história de ser atleta. Ou o cara que fica muito tempo com a perna aberta. Tem, por exemplo, eu estava dando uma olhada para falar para vocês sobre isso, e eu vi uma pessoa nessas paredes de escalar, que agora está muito comum, né? E a pessoa para escalar ela tem que ficar assim, ela vai botando a perna, então ela fica horas com a perna rodada e levantada. Existe uma chance grande dela machucar esse labrum. Então, eu fui andar a cavalo. Não ando a cavalo, nunca ando, fiquei lá 3 horas. A perna está aberta. Perna está aberta, rodada para fora. Se você tem um labrum sensível, ele vai rasgar. Tá? Então, a lesão de labrum é uma coisa, no quadril, ela é bem mais comum do que no ombro. Então, tem que ter na cabeça que o cara pode ter. O que acontece normalmente? Você tem uma lesão, o cara chega com dor no quadril. Não tem trauma, não tem dor interarticular, ou pelo menos você não consegue achar. Você fala, olha,
aparentemente é uma tendinite, é uma mialgia que nós vamos ver aqui nas extra-articulares, e começa a tratar. E o cara não melhora. E assim, ó, falseia. O quadril, esse labrum, é como se fosse um menisco. Ele está rasgado, ele fica saltando, dá ressalto no quadril. O cara fala, eu faço assim, toque, toque, e dói, e falseia, e trava. Quando começa com isso, o exame para ser feito é a ressonância. Você só consegue ver, e aí em qualquer lugar, lesão de labro no ombro, lesão de menisco, lesão de labro no quadril, só a ressonância vai conseguir ver. Então, nesse caso, mas isso provavelmente você já vai ter mandado ele para um ortopedista. Estou falando mais para quem tem esse problema. Quem tem uma dor no quadril que não está resolvendo, que ninguém resolve, o raio-x está normal, fisioterapia, já não deu, remédio não funciona, normalmente tem uma lesão de labro que não está conseguindo cicatrizar. Então, é uma dica para quem tiver uma dor que não está melhorando, aí não tem jeito, tem que partir para a ressonância. Tá? Então, a síndrome de impacto femoroacetabular é o cara que ou ele andou de moto, ou ele andou a cavalo, ou ele correu, normalmente é corredor, ou ele tem alguma atividade que faça ele ficar com a perna em abdução e rotação externa. Tratamento? Interessante. O que faz com a lesão de labro? Outra coisa interessante. Às vezes é muito difícil, é a mesma história de lesão de menisco. Às vezes ela não cicatriza, e aí você vai ter que fazer uma cirurgia. Antigamente, quando a gente não tinha nem ressonância, nem artroscopia, era uma complicação. O paciente ia ficar com dor, ia diminuir a atividade dele e ninguém ia conseguir resolver o problema dele. Com o advento da ressonância, a gente começou a descobrir as lesões de labrum. Hoje existe a artroscopia de quadril, então você não precisa cortar, porque é uma articulação super profunda, é um acesso realmente amplo, você tem que abrir muita coisa, mas com o artroscópio você vai direto lá e você faz a mesma coisa que se faz no menisco do joelho. Ou você sutura, que é mais raro, ou você faz uma raspagem dessa lesão, de modo que ela fique plana e não dê mais o ressalto e não dê mais a dor. Né? O que eu normalmente faço? Eu pago para ver. Eu falo, olha, você tem uma lesão de labro, isso pode sumir. Se você tiver uma cicatrização boa, ele vai cicatrizar e vai acabar. E aí, enquanto não acaba, você precisa evitar atividades que fiquem com a perna aberta. Então, sair de carro, abrir a perna para sair do carro e tal, pode sempre ficar machucando. Você tem que evitar isso, evitar as coisas que te dão dor. E nós estamos falando de esperar alguns meses. Ela não vai cicatrizar em 15 dias. Ou, de novo, quando eu tinha a história da ozonoterapia, para isso a ozonoterapia é uma coisa legal, você fazer uma aplicação lá dentro do quadril, você faz algumas aplicações e você joga uma energia para que exista essa cicatrização que não está ocorrendo. Então você aumenta muito a chance desse processo cicatrizar. Tá certo? Se não funcionou, é cirurgia. É a resolução por artroscopia. Muito bem. O cara veio, dor no quadril, você mexeu, não tem trauma, você mexeu, não tem dor, ele está rodando, você até pode ter feito um raio-x na dúvida, apareceu nada, você não tem nada. E é o mais comum. Qual é a coisa mais comum que acontece no quadril? Você precisa ter um toque do dedo. Existe aqui, desse lado eu falei para vocês, o glúteo, principalmente o glúteo médio, ele pega toda essa parte e se insere aqui no trocânter maior. E daqui sai o fascia lata que vai até o joelho. São dois tendões que acabam, quando um puxa para um lado, o outro puxa para baixo, o trocânter não sabe se ele sobe ou se ele desce. Então, se você tiver os dois muito encurtados, ou se você usar muito, é muito mais comum gozar em mulher do que em homem, a gente acredita que é porque elas rebolam. Elas fazem isso aqui, ó. Então ela puxa, 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 puxa. E aí você gera o que a gente chama de uma bursite ou tendinite trocantérica. O cara tá com dor, normalmente a mulher. Tô com uma dor aqui, faz isso aqui. Mexeu no quadril, não deu nada, pega o seu dedo e aperta aqui, em cima do trocânter. Ela vai pular. Ela vai, ai mesmo.
É a mesma sensação da bursite no ombro. Ai, mas dói muito. Bom, você descobriu que ela pode até ter uma lesão interna no quadril junto, mas se você apertar aqui e ela se tiver muita dor, ela também tem uma inflamação ou nessa bolsa ou nesse tendão, que no fundo são regiões muito próximas e de tratamento igual. Eu já falei isso para vocês pro ombro. Quando a bursite e a tendinite, elas ficam muito próximas. Então, chamar de bursite ou chamar de tendinite é difícil até de saber se é o tendão ou se é a bursa que está inflamada. O fato é que aquela região está inflamada. A pessoa que vem reclamando de dor no quadril, quando é no quadril mesmo, é muito mais comum ser uma tendinite trocantérica ou uma bursite trocantérica. Então o dedo é importante. Se você palpar aqui e não dói muito não é bursite tendinite trocantérica. É o dedo que vai te dar esse diagnóstico, tá certo? Normalmente essa dor se irradia, às vezes ela se irradia para cima, mas ela normalmente se irradia pelo face lata, ela se irradia lateralmente na coxa. Tá? Então seria uma tendinite de face lata, tá? Que é o mesmo mecanismo. Como é que você trata? O que você faz com uma tendinite ou bursite trocantérica? Mesma história da bursite no ombro. Se você vem com uma dor crônica, mais ou menos, dói, não é uma coisa que a mulher está pulando, né? Você pode tentar o tratamento inicial, arroz com feijão da ortopedia. Anti-inflamatório, fisioterapia analgésica. Você fala, mas não tem que alongar? Na dor, não. Na dor você vai tirar a dor primeiro, depois você vai tratar a parte postural, se ela tem encurtamento de glúteo, se ela tem postura alterada, isso tudo é depois. Na hora que está doendo, muito complicado de você mexer. Então você tenta o arroz com feijão. Fisioterapia, medicação, repouso, né? Com resultados variáveis, vamos dizer assim. Se a pessoa você rela no lugar e ela pula de dor, quer dizer, você está percebendo que a dor está realmente muito intensa nesse lugar, minha conduta, eu faço uma infiltração. E aí, de novo, eu estou prometendo, já prometi no ombro, nós vamos falar especificamente sobre infiltração de corticoide, para a gente tirar um pouco do pavor que as pessoas têm de infiltrar com corticoide. Infiltração com corticoide, se você fizer poucas, diluídas, bem focadas em determinados lugares, por exemplo, aqui a bursite é um lugar que, mesmo que você tenta, teve uma complicação, uma necrose do tecido e tal, nesse lugar é um negócio muito grande. Se você tiver um negócio pequenininho, vai ter pouca repercussão. E a melhora é muito grande, o paciente fica muito satisfeito. Doutor, minha dor melhorou 90%, uma dor que estava me irritando. Então, assim, a minha experiência com infiltração de bursite é muito interessante, eu gosto muito. Eu, às vezes, quando eu fazia o ozônio, eu até abria a mão, eu fazia junto, né? Mas eu fazia de corticoide primeiro, porque ela é muito mais rápida. Você melhora de uma maneira substancial a dor do paciente rapidamente. No dia seguinte ele já está te agradecendo, quando a bursite é muito intensa. Quando a bursite é mais leve, que você vai fazer fisioterapia, a ozonioterapia também era uma opção interessante para mim. Ela alivia bastante a dor. Aí depois que você tirar uns 80%, 90% da dor, aí você começa a tentar corrigir o problema que porventura tenha iniciado aquela bursite. Seja o movimento repetitivo, seja uma dificuldade com encurtamento de face lata, encurtamento de glúteo, encurtamento dessa parte posterior do quadril, e isso obviamente vai ser muito melhor feito com o trabalho postural do fisioterapeuta postural. Então, tendinite de face lata, esse é o tratamento. Não muita dor, fisioterapia, medicação, ozonioterapia quando puder. Muita dor, na minha opinião, é infiltração. Infiltração com corticoide, bem diluído, suave, 1 ou 2 vezes. Muito bem, mas se apertou aqui não tem nada. Não tem nada, não está doendo, não, mas dói aqui. Aí você começa a ir para outros lugares, né? Que nós vamos falar aqui, as outras causas. Mas ainda existem as mialgias. Tem muita dor no quadril que é mau jeito.
Você dormiu torto, você fez um esforço na academia, você correu e de repente teve um falseio. Eu já tive mialgia, são raros, mas eu já tive um paciente, eu acho até que era uma mialgia reumática, mas ele ficou 15 dias internado, ele não conseguia levantar, eu não sabia mais o que fazer, isso faz muito tempo, eu era novo ainda, mas me guardou isso, porque era um paciente já de uma certa idade, e eu falei, estou deixando passar alguma coisa, não é possível, e eu virei ele do avesso, e ele dor, não levanta, não levanta. Naquela época a gente não tinha ressonância, eu era bem novo. E aí no fim, melhorou, e ele acabou voltando e ficando normal, mas eu fiquei até assustado, porque eu falei, estou deixando passar alguma coisa. Então, a dor do quadril, a dor muscular do quadril, pode ser uma dor muito significativa, porque são músculos muito significativos. Tratamento, repouso, como toda mialgia, repouso, medicação para ficar sem dor, né, sempre, mas o mais importante, para um músculo sarar, músculo sara geralmente, é só a gente deixar ele quieto. Diferente de tendão, diferente de bursa, diferente de artrose, o músculo machucado espera, dá repouso para ele, seja com gesso, seja com repouso relativo, fica quieto e você vai ver que ele vai melhorar. O músculo tem uma capacidade de regeneração muito maior do que esses outros tecidos que a gente está falando. Então assim, dentro das dores no quadril, o apanhado é esse. Mais comuns são a bursite trocantérica, a lesão de lábio quando você estiver com um atleta, com alguém que estava fazendo alguma atividade física, as necroses e artroses dentro do quadril, e se tiver trauma são aqueles dois que eu falei para vocês, a fratura do fêmur e a fratura da bacia. Muito bem, como o ombro, existe gente que fala que tem dor no quadril, e não é no quadril, quer dizer, não é no quadril ortopédico, no quadril de músculo, no quadril de articulação, no quadril de estruturas articulares, osso e ligamentos. Eu separei de novo algumas coisas que talvez tenham que chamar a atenção de vocês. Não é comum você pegar uma criança que venha com dor no quadril. Do mesmo jeito que não era comum no ombro, não é comum no quadril. Criança sem trauma, vir com dor no quadril, você tem que levantar as orelhas. Para. Primeira coisa que você faz, deita a criança e roda o quadril dela. Se a criança berrar de dor, nós vamos falar disso aqui. Tá? Lembra que eu falei para vocês de osteomielite, e não sei se eu cheguei a falar de pioartrite? A criança tem uma capacidade de infectar muito, a gente chama de osteomielite hematogênica aguda. Eu falei isso para vocês no ombro. O bicho entra como se fosse uma gripe e ele vai parar no osso ou na articulação. No osso é osteomielite, na articulação é pioartrite. E a do quadril é uma das mais comuns. Então, criança, aí vem a pergunta básica: teve febre? Criança, como responde tudo a febre, ela vai provavelmente falar que tem. Mas você mexe no quadril dela e ela pula de dor, essa criança, isso aqui é uma urgência, gente. Isso aqui é uma urgência. Você não pode deixar ela ir embora. Isso é cirúrgico, você tem que drenar. Dentro desse osso tem pus. Dentro dessa articulação tem pus. Pus come o osso, come a articulação. O osso não se dá bem com bicho lá dentro. Então, na osteomielite, isso é tão urgência quanto a luxação. E é um negócio que a gente tem que ficar muito esperto, porque é comum, se o ortopedista está cansado, atendeu 300 pesadas, tá com dorzinha no quadril, tá, então o doutor está com febre, não, toma um pouquinho de dipirona, se não melhorar em 3 dias, volta. Não façam isso, não façam isso. Faz uma radiografia e faz um ultrassom. Hoje são os 2 exames que a gente usa para saber se tem coleção líquida e se tiver uma osteomielite vai aparecer no raio-x. Não deixa essa criança embora, pelo menos comece um pouco de... Se realmente o negócio está muito leve, a gente pode tentar começar com antibiótico, né? Mas se a criança realmente não está mexendo o quadril, tem pus lá dentro. Tem que abrir. Lógico, se você não for ortopedista, você não vai fazer isso. Mas você não deixa a criança embora enquanto um ortopedista não liberar. Tá certo? Então, criança com febre e quadril que não mexe, você tem que pensar em osteomielite e pioartrite. E, como a gente já tinha falado,
criança, tumor ósseo é em criança. É muito difícil o tumor ósseo primário aparecer depois dos 30 anos. Então, criança com dor no quadril, com ou sem febre, é raio-x. Pelo menos o raio-x, tá? Por último, eu coloquei isso aqui é uma coisa interessante, chama epifisiolise. Quando a gente está crescendo, a cabeça do fêmur, como várias outras articulações do corpo, a cartilagem, a cabeça do fêmur é uma cartilagem no começo, quando a gente é muito pequenininho. E ao redor de 11, 12, 13 anos de idade, quando a gente começa a crescer mais, é a hora que essa cartilagem começa a se ossificar, mas ela ainda está muito leve. E existe uma entidade chamada epifisiolise, a cabeça do fêmur escorrega. É muito comum em criança mais gordinha, mais homem, principalmente. É homem com um perfil bem gordinho. Gordinho, meio rechonchudo. Então, criança que vem reclamando, que está com dor no quadril, entre 10 e 15 anos, 12 anos, 15 é muito, entre 10 e 12 anos, raio-x. Raio-x, e a mesma história, ele não mexe o quadril, vai rodar o quadril, vai doer. Você já sabe que o problema é ali. Então, nessa idade, epifisiolise tem que ficar na nossa cabeça. Então, criança foi isso, tá? Criança com dor no quadril, que você mexe, ela tem dor mesmo, complica. Segura e fuça, porque tem coisa. Muito bem. Qual é a outra coisa que acontece muito, que a pessoa fala assim, tá dor no quadril e tal? É uma dor ciática, né? A gente já falou, por exemplo, no ombro, que existe a cervicobraquialgia, que era um problema que dava na coluna. A ciática é um problema que dá na coluna também. Na verdade, vamos esclarecer. Ciático é um nervo. O nervo é o maior nervo do corpo. Ele sai das vértebras lombares inferiores, tem o ciático direito, esquerdo e o ciático direito, e desce aqui por trás da perna e vai até o pé. Na verdade, ele vai se dividir em tibial e fibular, aqui ao redor, um pouquinho antes do joelho, mas aqui ele vai chamar ciático, tá? E o ciático, quando a gente fala estou com dor no ciático, é um jeito que virou da gente falar dor nesse nervo. Mas boa parte das vezes, acho que a imensa maioria das vezes, essa dor no ciático nasce de compressão aqui na coluna. Você sente a dor na perna, porque ele é o nervo que representa aquela região do corpo. Se você apertar ele em qualquer ponto dele, você vai sentir dor no lugar que ele representa. Isso é uma coisa interessante de vocês saberem. Quando a gente fala de hérnia de disco, vai ser mais fácil de eu explicar para vocês. Mas se você pega um nervo que nem o ciático, ele tem um monte de fibra, e você pinça só a fibra sensitiva, que é daqui dessa região da perna aqui, mas você pinçou ela aqui, você vai ter dor aqui na perna, você vai ter dor lá embaixo. Então, quando você fala, eu tenho uma dor na perna, porque a hérnia de disco me dá uma dor na perna, o problema está na coluna, ele não está na perna. Muito bem, é só para explicar que uma das possibilidades é você ter uma ciática. Para você ter uma ciática no quadril, a compressão tem que ser mais alta, tem que ser lombar alta, porque a inervação do quadril ela é mais alta na coluna. Então é uma possibilidade, você ter uma dor ciática, mas vai ter que ser investigado provavelmente a coluna. E existe uma coisa interessante, que o nervo ciático, quando ele sai e ele passa por trás da perna, existe um músculo por onde ele passa, ou por cima ou no meio do músculo. Chama piriforme. Os fisioterapeutas conhecem muito bem isso, porque às vezes você comprime, esse piriforme se contrai, ele fica muito contraturado e ele aperta o ciático. Então você vai ter uma ciatalgia, não é por compressão de hérnia de disco na coluna. Você vai ter uma ciatalgia por uma compressão nesse músculo que chama piriforme, que fica aqui atrás, é um rotador do quadril que fica bem no bumbum, tá? Como é que eu diria para vocês, como é que eu vou saber se é uma ciática ou se é um piriforme? O nervo ciático ele é misto, ele tem tanto a parte motora quanto ele tem a parte sensitiva, e ele tem a parte sensitiva tanto para dor quanto para tato. Então ele vai formigar, é muito difícil você pegar só a parte dolorida, comprimir só aquela. Então, qual é a pergunta básica? Você sente formigamento, amortecimento, tem lugar da perna que você não sente direito? Se essa resposta for positiva, já te acende a luz, tem algum nervo comprometido.
Então aí a gente já não está mais aqui. Nós não nem falamos de nervo aqui. Quando você tem uma dor no quadril, que a pessoa também fala que formiga muito a perna e tal, uma das coisas que você tem que ficar esperto, com mais possibilidades, é uma compressão nervosa, que no caso do quadril posterior seria ou da síndrome piriforme, que vai ter a dor na compressão aqui também, ou de uma alteração de coluna mais alta, tá certo? Então, ciática e síndrome do piriforme são um dos diferenciais de dor no quadril, que na verdade não tem nada a ver com o quadril, tá? Pelo menos não com a articulação do quadril. Aí vem as coisas fosfóricas, né? Assim, o que tem aqui nessa região? Você tem rim, você tem bexiga, você tem útero, você tem intestino. Então, muita coisa que pode doer aqui, o cara vai falar que dói aqui, tá certo? Eu diria para você que são exceções, não é muito... a pessoa normalmente vai falar que a dor é na frente e tal, mas alterações gênito-urinárias. Então, por exemplo, uma inflamação do ovário, uma anexite, que a gente chama. Mas normalmente vai ter uma dor aqui. Você vai palpar um pouquinho aqui o abdômen da pessoa e ela vai sentir dor. Isso normalmente. Alterações vasculares, também muito raro, mas você pode ter, por exemplo, um aneurisma que faz o comprometimento, que compromete, ou uma obstrução que não deixa chegar sangue naquela região. Mas assim, aí é mais complicado. Nós temos que ter alguma experiência em palpar pulso, em ver sopro, mas de qualquer maneira está escrito que existe. Eu nunca tive, graças a Deus, pelo menos que eu me lembre, pro quadril, tá? Para a perna inteira eu já tive, mas pro quadril não. E esse aqui eu deixei porque está escrito também, e é uma historinha que eu vou contar para vocês de como a gente pode ter problemas na vida. Alterações gastrointestinais. Lógico que aqui nós vamos falar de apendicite, nós vamos falar de alguma coisa no reto, nós vamos falar de alguma coisa no intestino grosso, no cólon, que pode se irradiar para o quadril. Mas eu tive um quadro, já faz muito tempo, que me marcou muito. Era amiga nossa e ela tinha uma dor no quadril, nesse quadril esquerdo aqui, que seguramente eu demorei alguns meses para conseguir não, tratando. Fiz infiltração, porque poderia ser uma bursite que não estava muito característica, o remédio não funcionava, a fisioterapia não funcionava, enfim, nada funcionava. Eu não consegui mexer na dor dela. E aí, eu fiquei um tempo sem vê-la. Até que um dia ela me ligou, para me contar, falou, sabe aonde eu tô? Não. Se ela estiver ouvindo, ela vai saber quem é. Eu estou internado no hospital de São Paulo, se eu não me engano, era o Sírio-Libanês, era um hospital desses de top de linha de São Paulo. Falei, por que aconteceu? Falei, você sabe aquela dor? Eu descobri que era uma úlcera duodenal. Ela explodiu durante a noite, eu fui operada de urgência, a úlcera rompeu durante a noite, foi uma urgência, realmente é uma urgência. Ela saiu bem, está ótima e tal, mas ela estava muito magoada, porque eu não tinha conseguido descobrir que a dor dela, depois de tanto tempo que ela insistiu, que era uma úlcera duodenal. E assim, é só para vocês terem ideia de que assim, tem casos que até hoje eu fico me perguntando como é que eu conseguiria ter sabido. Ela não tinha queixa, pelo menos não eram relevantes de dor abdominal, de dor, epigastralgia, eu não posso pegar toda a dor no quadril e mandar fazer uma endoscopia digestiva, ninguém consegue fazer isso. Então, é só para vocês verem que a gente passa a vida e de vez em quando aparecem umas coisas que você não vai conseguir resolver, você não vai conseguir encontrar, são raridades. Graças a Deus eu não tive mais nenhuma paciente que tivesse tido isso, mas aquilo me deixou muito, muito marcado, porque, enfim, era uma dor que eu acompanhei muito tempo e não conseguia achar. Tá bom? Isso era só para ilustrar. Hoje nós falamos sobre dor no quadril, foi meio longo, mas acho que valeu pela coisa de ter umas dicas mesmo. E espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, nós vamos ter isso no YouTube, no Instagram, com alguns trechos, e no Facebook.
Comentem se vocês quiserem comentar, a gente repete alguma coisa se precisar, e espero que vocês tenham gostado. Tá bom? Um abraço. Tchau, gente.